promessas vazias. O que seria isso? Segundo Salomão, ele diz: não seja como nuvem sem chuva. Uau! Eu louvo a Deus pela nossa diaconisa Paty, que fez essa arte maravilhosa. Você consegue entender essa nuvem fake, feita por um spray ali? Tem muitos crentes que são assim hoje. Nuvem sem chuva. É o crente, como eu digo, crente fake. Parece algo, tem cara de algo, mas não carrega nada. E a palavra de Deus hoje vem para que nós possamos ter esse alerta do Espírito. Nós não podemos ser promessas vazias. Nós não podemos ser aquelas pessoas que parecem que vão entregar algo, mas não entregam nada. Nós somos pessoas que fomos criados segundo a perfeição de Cristo, segundo a imagem e semelhança dele, e nós precisamos ter essa consciência que nós não podemos carregar nuvens sem chuva. Nós somos nuvens e que nós carregamos algo muito forte, a água do Espírito, a água que jorra do trono de Deus. Jesus falou assim, que aqueles que crescem nele, do seu interior, fluiria o quê? Um rio de água viva. Então que você possa entender que onde você chega, você não pode ser um crente fake, alguém que não tem integridade, que não tem moral, nada disso. É sobre isso que Deus vai falar. Você tem que ser alguém que carrega uma água. Você tem que ser uma nuvem cheia do Espírito Santo. Paulo diz: enchei-vos do Espírito. É sobre isso que Deus quer falar hoje aos nossos corações. O texto principal da mensagem está em Provérbios 25, verso 14, que diz assim: como nuvens e vento que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Que essa palavra possa edificar o seu coração. Curve sua cabeça, vamos falar com Jesus rapidamente. Pai, nós mais uma vez falamos contigo. Obrigado por esse momento, obrigado por tudo que já vivemos neste culto. Agora nós aquietamos o nosso coração para experimentarmos do teu mover que vem através da pregação da palavra. A palavra, quando é pregada, ela corta, ela liberta, ela restaura, ela edifica, ela dá consolo. E eu creio que isso já está acontecendo, porque a Bíblia está aberta, Jesus, e o Senhor está falando: usa a minha vida, mas que não seja eu, o Senhor em mim, Pai, para falar com os teus filhos. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todos digam amém e amém. Louve a Jesus com as suas palmas. Meus irmãos amados, povo de Deus, aqueles que estão no meio de um milagre, família bendita. O sábio Salomão, você sabe, o homem mais sábio que já pisou na terra, ele descreve neste provérbio o que é uma vida que eu creio que deve ser, eu creio, porque a Bíblia nos dá esse filtro, oposta da vida de um eleito. O que Salomão está dizendo aqui é algo que nós precisamos entender, que nós não podemos ser essas nuvens que não carregam chuva. Nós não podemos ser pessoas, sabe, que se gabam de coisas que não fizeram, ou que não fazem, talvez. A gente vive uma crise hoje, no meio evangélico protestante, de crentes que deveriam carregar uma água, mas que só passam de nuvens sem chuva, de ventos que não conduzem para um caminho perfeito. Então, quem não segue, quem não cumpre aquilo que se comprometeu diante de Deus, eu não estou nem falando ainda diante dos homens, nós vamos entrar nessa questão também, mas diante de Deus, é como essa nuvem que não traz chuva. Eu podia dizer uma palavra forte, mas é verdade, uma expressão forte, é uma farsa, é o crente fake. É aquele que é uma promessa, mas que não passa só de uma promessa. Você fala, não, a pessoa é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus, mas ela não tem nada para entregar, ela não tem nada para depositar na vida das outras pessoas. Então uma nuvem, segundo Salomão, eu amo essa expressão que ele usa, esse versículo, essa nuvem que não traz chuva, significa que são pessoas que não veem benefícios da chuva de Deus, mas estão, como eu disse, no lado oposto disso. É uma pessoa que é uma nuvem que ela não traz segurança, ela não traz firmeza, ela não traz embasamento, ela não traz uma chuva, ou seja, não é uma pessoa íntegra, não é uma pessoa que mantém a palavra. Essa nuvem sem chuva, nós poderíamos sintetizar nisso: falta de integridade, falta de cristianismo, falta de seriedade com a obra de Deus, falta de posicionamento nessa geração. É uma nuvem. O que seria a nuvem? Eu sou crente, eu sou evangélico, como dizem hoje, porém não tem nada, não carregam nada, não tem, como disse, a água do Espírito. Então, se uma pessoa cristã se compromete, ou se uma pessoa cristã ela promete alguma coisa, eu queria que você entendesse a dimensão do que Deus está dizendo nessa introdução. Ela tem que cumprir, ela tem que ter uma intenção ali, sabe, de honrar a sua palavra. Por mais que seja desafiador muitas vezes, eu vou dar muitos exemplos aqui, se Deus permitir o tempo. Por mais que seja desafiador, às vezes, nós precisamos honrar a nossa palavra, sabe? Caso contrário, essa pessoa ela vai colher consequências negativas, não somente para ela. Muitas vezes ela vai colher consequências negativas porque ela está, desculpa a expressão, emporcalhando o nome de Cristo. Porque nós somos embaixadores, disse o apóstolo Paulo, nós somos cartas escritas de um Deus vivo. Ou seja, nós como embaixadores do reino, nós precisamos representar essa embaixada. E Deus não mente, pelo contrário, a palavra de Deus diz, se eu não me engano em João, que certa vez o Jesus encontra com os judeus, ele diz: vocês são do diabo, que é o vosso pai.
Por quê? Porque desde o princípio ele mente, vocês são do filho dele, porque o diabo é o pai da mentira. Então no céu não há mentira. Diga com a sua boca, no céu não há mentira. Ao oposto disso, Jesus falou, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Diga, no céu a verdade. Então, quando nós representamos esse céu, nós não podemos ser pessoas de caráter duvidoso. Parece muito óbvio isso hoje em dia, mas a gente vê o crente falhando no óbvio. A gente vê o crente negligenciando as coisas talvez mais básicas do cristianismo. Então, se eu sou uma nuvem que eu não trago chuva, significa que eu não estou vivendo a minha vida com integridade diante de Deus. Eu acho que a gente pode resumir essa nuvem que não traz chuva hoje nessa questão da integridade. Fala com a sua boca, integridade. Nós não estamos sendo íntegros diante de Deus, nós somos essas nuvens que não carregam chuva. Então, a gente fala isso nos cedros muito, né? Existe uma expressão dos antigos, e as novas gerações talvez não conheçam, mas é a questão do fio do bigode, né? Nós não precisamos de um contrato assinado, de nada disso, quando nós estamos falando entre nós. Se nós demos a nossa palavra, nós falamos, nós vamos tentar a nossa palavra. Recentemente nós vimos o nosso abençoado da Petra, o Alexandre Petra, como nós chamamos, que falou lá atrás, olha, eu vou ofertar um apartamento para a igreja nesse processo todo. E, amados, ele foi ali e ofertou um apartamento. Demorou, porque ele teve algumas questões ali financeiras, como qualquer empresário, mas a gente sabia, se ele deu a palavra, quando ele puder, ele vai dar, se não deu agora, porque não pode. Então, é isso que nós precisamos trazer no nosso meio. Não estou falando que você tem que dar o seu apartamento, não é nada disso. Eu estou dizendo que você tem que honrar a sua palavra. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Então nós precisamos ir para a Bíblia, porque essa expressão que Salomão está usando, ou ele usou, né, nuvens e ventos que não trazem chuva, geralmente é o resultado de uma quebra de uma promessa, talvez de uma quebra até mesmo de uma aliança. É como se alguém dissesse, esse ano eu não vou voltar nos cultos. Sabe aquele voto de tolo? Esse ano, Deus, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou ser fiel com as minhas sementes ao Senhor. Só que depois, passa ano, entra ano, a pessoa não consegue cumprir. Se eu fosse perguntar aqui, você conhece alguém que te fez uma promessa e não cumpriu? Acho que todos nós temos alguém, né, na sociedade hoje, pessoas que prometeram, conta comigo. E na igreja então, isso aqui é muito comum. Bispo, conta comigo, eu vou estar lá, para levantar a cadeira, para servir, para arregaçar a manga. Aí chega no dia, abençoado, você não falou que ia estar aqui? Ah, bispo, sabe o que é? A mulher que Deus me deu, que nem Adão, a mulher que tu me deste, ela preparou um negócio aqui em casa, não conseguiu. Enfim, então a gente vê muito isso. Muitas pessoas já prometeram algo para nós e não cumpriram. Essas pessoas não, eu sei que é forte, mas a gente tem que falar o que a Bíblia nos manda dizer, não tem integridade. Você viu aqui, eu não sabia que a Bispa Nath com a sua equipe ia colocar o apóstolo no vídeo, mas você vê o que chama atenção no nosso ministério. Nós somos pessoas de caráter. Vocês são perfeitos, bispo? Absolutamente, lógico que não. Todos nós temos uma carne, todos nós temos as nossas fragilidades, as nossas humanidades, porém, nós temos um valor que nós carregamos, caráter, porque isso reflete o caráter de Deus, integridade. Se nós damos a palavra, nós cumprimos. Se nós falamos algo, nós estamos ali para honrar a nossa palavra. Então nós, igreja, não podemos ter essa característica em nossa vida. Você não pode agir com falta de integridade. Nós precisamos lutar para honrar a nossa palavra. Eu posso contar com você nessa manhã como irmão em Cristo, com alguém que não vai emporcalhar o nome de Cristo, mas vai elevar o nome de Cristo. Eu falei no culto dos cedros para os homens, e a gente fez um Reels, eu postei no Instagram. Nós, onde pisamos como homens, temos que carregar os caráteres e os princípios do reino. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, não tem homens tão ilibados quanto esses. Quem são esses? Os homens de Deus. O mundo tem que querer aprender com a gente, as empresas têm que querer aprender com a gente, as organizações têm que querer aprender com os filhos de Deus, como que se posicionam nessa sociedade. É isso que nós temos que carregar. E eu estou falando aqui para homens, mas logicamente para mulheres também, como mulheres posicionadas biblicamente. Então nós devemos ser pessoas, fala comigo, credíveis. O que é isso? Pessoas que têm crédito, pessoas que não quebram a palavra cumprida. Salomão ainda diz em Eclesiastes 5,4, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Então, ou seja, cumpra logo, porque não se agrada de tolos. Ele diz, cumpre o voto que fazes. A Bíblia é muito clara. Nós não podemos falar, Deus, conta comigo, e depois falar, sabe o que é, está demorando aqui. Não, cumpre em fazê-lo, faça rápido. Isso se chama integridade. Eu queria trazer rapidamente o significado da palavra integridade, que diz eticamente sólido. Quando a gente está falando de alguém íntegro, alguém que tem uma ética sólida, moralmente, eu vou falar muito sobre moral hoje, moralmente bem ajustado, inteireza, lealdade, sinceridade, honestidade de coração. Fala comigo, honestidade de coração. Hoje nós não vemos cristãos sendo honestos de coração. Hoje o cristão está olhando o que ele pode tirar de vantagem nisso, o que ele pode fazer, sabe, como uma vertente que não tem nada a ver com a do cristianismo, que é de servir, que é de doar, é de você, sabe, deixar o outro passar à frente, você dar a outra face. A gente não vê mais corações honestos. Autenticidade, diga autenticidade.
Então essa nuvem que você carrega, essa água que você carrega como nuvem, é sobre isso, é sobre integridade, sobre você ter um coração honesto, autenticidade, sobre você ser eticamente sólido. E quando nós vamos, então, dar a nossa palavra, nós precisamos cumprir a nossa palavra. Imagina só, nós falássemos, igreja, nós vamos comprar um terreno, fala, quer saber, mudou aqui. Não, meu pai sempre fala, nós demos a palavra, nós vamos até o final com a palavra. Por mais que a gente tenha que reprogramar, porque a vida muitas vezes é assim, um passo para cá, outro para lá, aparece algumas intercorrências, porém o objetivo é o mesmo. Isso é o quê? Isso é uma nuvem que traz chuva. Isso é um crente padrão. E você sabe que o nosso ministério, nós aqui estamos sempre elevando você. Eu não estou rebaixando, porque Deus não rebaixa ninguém. Deus eleva, Deus edifica. Então nós estamos sempre te impulsionando para que você seja uma pessoa melhor. Você pode dizer, bispo, mas eu fui muito bem ontem. Hoje dá para ser um pouco melhor do que ontem. E amanhã vai dar para você ser um pouco melhor do que hoje. E isso é o processo de desenvolvimento da sua salvação. Eu falava quinta-feira, a gente é um povo intuitivo talvez, porque a gente sabe que a perfeição é só na glória, mas a gente busca ser perfeito a cada dia como Cristo, e é na busca dessa perfeição, mesmo sabendo que nós não seremos perfeitos nesse corpo, nessa terra, nessa peregrinação, que nós nos tornamos melhores a cada dia. Olha que coisa maravilhosa. Nós não falamos, quer saber, se é só na glória, então eu vou viver essa vida. Esse é o ímpio. Não, nós temos santo temor e reverência ao Senhor. Então nós buscamos a cada dia ser pessoas melhores. Você sabe que quando você dá a sua palavra, muitas vezes, eu poderia dar muitos exemplos aqui, mas pelo tempo eu não vou conseguir. Já aconteceu comigo. Eu dei a minha palavra e até mesmo você vai ter prejuízo, mas você honra a sua palavra. Já aconteceu. Dei a palavra, estava ali numa empreitada com um abençoado, ele falou, a gente vai fazer isso aqui, eu entendi de uma forma, na verdade ele não soube me passar direito, eu falei, estamos juntos. E aí depois eu vi que não era nada daquilo que eu estava adquirindo, e ele falou, mas eu achei que você tinha entendido. Eu falei, não, abençoado, está tudo certo. Ele falou, se você quiser cancelar, eu falei, eu vou até o fim, mesmo tendo prejuízo. Por quê? Porque eu dei minha palavra. Então nós precisamos carregar isso. Olha quem está falando assim, você é uma nuvem que tem que carregar integridade, que tem que carregar chuva, que tem que carregar a água do Espírito. Salomão diz mais no capítulo 10, verso 9, quem anda em integridade anda seguro. Então veja só, você está andando nesse caminho, você tem segurança. Ele diz mais, anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Nós não queremos perversão, porque isso não vem de Deus, nós queremos segurança e integridade. Então quem anda em integridade não está andando em mentira, está andando na verdade. Quem falta integridade, esse sim, está na mentira. Uma pessoa que assume um compromisso, ela vai gerar o quê? Estabilidade na sua vida. Você assumiu um compromisso, você está lá, seja qual for o compromisso, dos menores aos maiores, você honra a sua palavra. Então uma pessoa de confiabilidade, diga com a sua boca, confiabilidade, diga inteireza, diga solidez, diga constância de firmeza, diga perseverança, diga foco. O que é isso que você está mandando dizer, Bispo Fê? É o que você tem que carregar, como um crente nesse século 21, uma pessoa que é imutável. Isso é característica de Deus. Deus ele é imutável. Nós não podemos ficar, falando aqui, depois voltando atrás. Uma pessoa que vive algo que é indestrutível. Indestrutibilidade. Eu nem sei se disse essa palavra, mas eu inventei ela agora. Diga indestrutibilidade. Se eu falei, você fala, cara. Porque você sabe que eu tenho problema com as palavras. Ou seja, uma pessoa íntegra jamais será destruída. É isso que Salomão está falando aqui através desses versos. Por quê? Porque ela está segura. E aí, como que é a cultura do nosso país, igreja? É uma cultura de integridade? Infelizmente, não. Nós não vemos integridade na cultura, na política, na economia. Nós não vemos integridade até mesmo hoje na igreja sedita de Cristo. Por isso que eu estou aqui como um homem de Deus pregando para você, e eu sei que esse é um desafio a ser vencido nessa geração. Nós poderíamos falar assim, esse é o meio que nós vivemos, vamos nos conformar com isso, mas Paulo diz, não nos conformeis com este século, ou seja, tudo que é errado no século, que é mundo, nós não podemos nos conformar. Então se o mundo não tem integridade, nós vamos falar, nós teremos integridade. Se o mundo não tem valores, nós teremos valores. Se nós tivermos que muitas vezes numa roda de negociação, ser aqueles que, olha, isso aqui não bate com os princípios do reino, e se posicionar, nós seremos esses. Por quê? Porque Deus honra aqueles que o honram. Tem um livro que eu li de um escritor que chama José, o filho amado, irmão odiado. E ali o autor vai falar muito dessa característica de José, dele ser alguém de confiança, de integridade. Você não vai ver na história de José nenhum momento ele saindo dessa integridade. Até mesmo quando ele é
preso injustamente. Imagina você sendo preso injustamente e continuar sendo íntegro diante de Deus. Esse era José. E a gente sabe que José aponta para Cristo. Eu falo sobre isso nos últimos capítulos. José é uma tipificação de Cristo, fechando ali o Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia. Ele está apontando. José foi vendido por algumas moedas, Cristo foi vendido por algumas moedas. Então a gente vai ver muita similaridade na vida de José com a vida de Cristo. Que você possa ter essa mesma similaridade. Bispo, eu estou sendo injustiçado. Continua crendo em Deus e sendo diante de Deus. Nós não estamos aqui para agradar homens, nós estamos aqui para agradar Jesus. Porque se for para agradar homens, nós vamos ter que agir com falta de integridade, nós vamos ter que agir com falta de caráter. Então essas palavras que eu disse, confiabilidade, estabilidade, isso produz o quê? Uma total confiança na palavra. A pessoa olha para você e fala assim: eu posso contar com esse cara. Por quê? Porque ele carrega os valores do reino, ele carrega a integridade de Cristo. A Bíblia diz que Deus honra essas pessoas. É o que eu disse, o Salmo 15 diz assim, verso 4: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, era só para ver se você estava atento comigo. Mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio, olha só, não se... Então o que nós estamos entendendo? Existe um tipo de vida, que a Bíblia está dizendo aqui, que é uma vida desprezível, que não pode fazer parte da vida do cristão. Fala assim: vida desprezível não pode fazer parte da vida do cristão. E aí você vai identificar quando algo é desprezível. Você tem um filtro da palavra, você tem um fio, você tem os olhos iluminados. Eu quero dizer para você: fuja disso. Quando você estiver num lugar que tem coisas desprezíveis, fala: isso aqui não vem de Deus, isso aqui não compactua com a obra de Deus. E eu sei que todos nós temos uma velha natureza. E eu vou dizer algo para você: você vai ser tentado naquilo que talvez seja a sua maior vulnerabilidade. Como que você sabe disso? Olha para Jesus no deserto. Ele foi tentado onde ele estava vulnerável, na fome. Ele seria ali o rei de reis, e o inimigo oferece os reinos para ele, oferece as pedras para que virasse pães, oferece os anjos, né? Ele disse: olha, pule daqui e os anjos vão te pegar, tentando o Senhor Deus. E o Senhor respondeu na palavra. Então estou dizendo para você que a resposta do que você precisa está na palavra de Deus. Por isso que a gente está com ela aberta. E eu quero dizer para você, mesmo você tendo uma velha natureza, mesmo você tendo, sabe, essa natureza, eu quero dizer para você: não dê desculpa para você viver uma vida cheia de obras desprezíveis. A gente vive um cristão hoje que é nuvem sem chuva. É nuvem sem chuva. Esse cristão, o que é? Ele carrega o título, mas ele não tem o interior preenchido. É como se fosse uma garrafa vazia. É uma garrafa, mas não tem o líquido dentro que deveria conter. Então nós precisamos ser pessoas que carregamos aquilo que nós cremos, que nós, onde pisamos a planta dos pés, nós mudamos o ambiente por aquilo que nós carregamos. Isso é caráter. Eu sei que isso aqui é forte para muitos, falar: bispo, mas aí é muito difícil. Você sabe que eu não ia dar uns exemplos, mas há um tempo atrás eu fui comprar um carro, alguns anos atrás, e eu estava comprando o carro, eu acho que eu contei isso já na igreja, e o rapaz da concessionária, ele tinha uma Land Rover, daquelas grandona, acho que era uma Discovery, uma dessas grandes, assim, das maiores que tinha, e ele falou assim: eu estou tentando vender esse carro há 1 ano. Eu falei: sério? Aí depois que eu fui lá, eu falei: você vendeu a Land Rover? Já não estava lá, e falou: eu falei: o que você fez? Ele falou: mais ou menos. Eu falei: você vendeu ou não vendeu? Ele: sabe o que é? Ela estava no seguro. Então o cara enfiou o carro atrás de um caminhão, olha que loucura, dirigindo para que o seguro pagasse. Eu falei: esse cara não é crente não. Então olha onde vai o nível das pessoas. O cara, ele se enfiou num acidente para que ele pudesse receber o seguro do carro. Imagina só que as pessoas não fazem. Amado, nós como crentes, esse cara era um ímpio com certeza. Eu falo que isso não pode acontecer com crente. Sabe esses jeitinhos para... Não, eu vou sair perdendo. Crente muitas vezes vai sair perdendo aos olhos dos homens, mas vai sair ganhando no céu. Porque o nosso galardão não é nessa terra, o nosso galardão é no reino dos céus. E é lá que nós estamos ajuntando as brasas, é lá que nós estamos ajuntando o galardão. A Bíblia fala que aqui a ferrugem corrói, a traça come. Então a gente precisa entender a quem nós estamos querendo agradar. Não, mas eu vou sair em prejuízo. Infelizmente, muitas vezes para agradar a Deus, nessa terra, você vai ter que sair em prejuízo. E está tudo certo. Por quê? Porque nós servimos um Deus. E é como eu sempre digo, nós queremos agradar a plateia de quantos, igreja? De um só. Então quando se trata de maus hábitos, nós devemos lutar. Mas quando se trata de impureza, nós temos que fugir, cara. Eu estou lutando com alguma coisa. Quando for impureza, fuja dela. Não fique você, como dizem, cutucando a onça com a vara curta. Cara, vai dar ruim. Tem muito crente que fala assim: eu posso ir até onde? Eu posso ir até... Aí tem uma linha aqui. Cara, você não precisa andar na borda da linha. Você tem que sair de perto da impureza. No casamento eu posso ir até onde? Eu posso ter amizades até onde? Cara, se isso aí ofende o seu casamento, se isso aí vai ferir a moral, se isso é contra... Não ande nessa mesa, não sente com essas pessoas, não se coloque nesse ambiente.
Mas tem muito crente que quer andar nessa linha. Então, quando se trata de impureza, fuja. Eu sei que é forte, mas diga para quem está ao seu lado: quando for impureza, fuja disso. Eu estou aqui como teu pastor, te alertando, te exortando. Igreja, quando nós falamos de integridade, isso também cabe à nossa vida moral. E eu sei que a palavra de hoje ela pode ser um pouco densa, mas eu tenho que pregar o que o Espírito conduz. Eu sei que talvez você queria uma palavra um pouco mais light, mas não tem crescimento sem confronto. Você já aprendeu isso com a minha vida. Esse altar vai te confrontar. O evangelho é um confronto. Não confunda confronto com afronta, porque afronta rebaixa, confronto eleva. É o que Deus faz. Ele está te elevando, Ele está te progredindo, Ele está te impulsionando, mas Ele está te confrontando. E o confronto não é com gritaria, com rixa, é com amor. Esse é o confronto, porque Ele é manso e humilde de coração. Então a gente precisa entender que quando nós falamos de integridade, isso também cabe à nossa vida moral. Você sabe, vou dizer algo forte: não existe conversão com imoralidade. Alguma coisa está errada. O crente que se converteu, mas vive uma vida de imoralidade, tem alguma coisa errada. Talvez não tenha sido convertido, foi convencido por um tempo, gostou da experiência do culto, mas não teve um encontro com Cristo, com Jesus Cristo verdadeiro. Porque quando você encontra Jesus, você fala assim: isso aqui não convém mais, e você abre mão disso. Por mais que você tenha uma velha natureza, por mais que você tenha uma carne que não se converte, você deixa o Espírito reinar, você não deixa mais a sua carne reinar, porque você sabe a quem você quer agradar. Eu estou falando alguma mentira, igreja? Então o nosso corpo, ele é templo de quem? Do Espírito Santo. A espiritualidade, então, ela não se relaciona com a imoralidade. É muito feio você falar, o cara levantar e falar: eu sou templo do Espírito Santo de Deus, mas tem uma vida imoral. Alguma coisa está errada, porque o Espírito de Deus não coaduna com imoralidade. Paulo vai dizer que nós não... Bispo, mas aí não tem um pecado? Todos nós pecamos, igreja. A Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso. Porém, nós não vivemos deliberadamente no pecado, porque nós temos uma divina semente. Então é sobre isso que Deus está falando hoje. E você sabe, quando você vai estudar sobre essas questões de imoralidade, muitos homens de Deus já falaram. E tem um grande pensador, um grande teólogo que ele disse: o sexo pervertido é como um senhor louco e furioso. E eu queria abordar isso. Eu sei que nós já fechamos o tema de família, mas eu não posso sair daquilo que o Espírito está nos dizendo, porque eu tenho visto nessa sociedade que um dos males que o inimigo tem penetrado na vida dos casais são coisas pervertidas. E nós não podemos olhar isso e fazer, como é que fala? Vistas grossas. Nós precisamos falar: isso aqui está errado. Deus tem um padrão, Deus tem santidade, Deus tem pureza. E não pense que o padrão de Deus é algo ruim, porque o inimigo faz você pensar nisso. O inimigo pinta a questão sexual como algo ruim. Então fala assim: não, casamento na igreja é algo ruim, e bom é fora dela. É bom o sexo fora do casamento. E ele faz com que muitas pessoas olhem para tudo que Deus fez e falem: é ruim. Tudo que Deus fez, ele falou, é bom. Quem fez o sexo foi Deus, então o sexo é bom. O inimigo quer que você... Não é bem assim. É bem assim sim. Então é para ter prazer. Mas nós precisamos entender que existe uma questão de integridade quando nós falamos de um casamento, quando nós falamos de uma vida conjugal. Uma vida sexual, ela precisa ser moral. Olha o que diz a palavra do profeta, no capítulo 2, verso 10, ele diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nosso Pai? Eu não sei você, mas essa palavra aqui de Malaquias tem que habitar no teu coração. Nós não podemos profanar a aliança. Existe um sangue. Nós não podemos chegar num culto como esse, tomar do cálice, falar: Deus, nós estamos aqui num lugar, obrigado pela obra da cruz, e nós sairmos daqui e nós profanarmos o sangue da aliança. Isso é pecado. Então nós devemos ter muito cuidado para nós não profanarmos esta aliança. E eu sei que eu estou pregando para alguém que hoje talvez esteja batalhando nessa área. E eu digo para você: continue batalhando, mas quando for impureza, eu já disse para você, fuja dela. Fuja dela. E esse é o problema hoje de muitas pessoas quando nós falamos de impureza. As pessoas querem ficar naquela linha: até onde eu posso ir? Cara, não convém, fuja disso. Isso pode ou não pode? Cara, você está na graça de Deus, você não tem mais uma lista do que pode e o que não pode. Você precisa perguntar. O crente maduro pergunta: convém ou não convém? Bispo, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso adulterar. Cara, você tem que perguntar: isso convém? Paulo vai dizer: olha, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então tem coisas que para nós não convém. E essa é a pergunta do crente maduro. O crente do berçário gospel vai ficar: eu posso isso, a tatuagem, ou não sei o que. Cara, você tem uma graça sobre a sua vida, você tem um Espírito Santo que te conduz. E aqui nós ensinamos as pessoas a serem maduras na fé. Eu não quero ser o seu pastor, que é o seu pai, que fica dizendo: ô bispo, eu posso ir aqui, eu posso ir. Cara, você tem um Espírito Santo que vai te guiar. Agora, como seu pastor, eu vou te alertar. Como seu pastor, eu vou te exortar. Por quê? Porque Deus faz isso com aqueles que Ele ama. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 6, 18. Ele diz: fugir da... É o que eu disse agora há pouco, a impureza nós temos que fugir. O cumprimento da integridade na vida, eu quero abordar essa questão da vida
sexual, ela é fundamental para que você tenha uma vida que não seja uma nuvem sem chuva. Não seja o vento que não traz chuva, como é o tema de hoje. Para que essa questão, eu sei que para muitos essa questão é um desafio, mas nós precisamos olhar com um olhar bíblico. Nós precisamos ter uma cosmovisão correta. A geração de hoje não quer que nós falemos nessas questões. E aí eu pergunto para você, onde é o melhor lugar para o crente aprender sobre vida sexual? É na igreja. Onde é o melhor lugar para o crente aprender sobre dinheiro? Na igreja. Só que o diabo quer que você vá aprender isso na pornografia. O diabo quer que você vá aprender isso nas coisas erradas desse mundo. E aí os homens de Deus estão calados e o inimigo está falando. Nós precisamos levantar e falar: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Se tem alguém que precisa ensinar segundo a verdade de Cristo, que é a palavra de Deus, somos nós, homens de Deus. Mas o mundo não quer que os pastores toquem nessas questões. Por quê? Porque o inimigo conseguiu fazer o povo pensar que sexo é algo impuro. Sexo é bom, igreja. Foi Deus que fez. E muitas vezes os casamentos estão sendo destruídos porque o inimigo acertou uma seta no coração da esposa, no coração do homem. E aí ele vai trazer de bandeja a pornografia. E a gente vê casamentos destruídos. Eu sei o que eu estou pregando aqui. Eu sei a geração que nós vivemos. E eu posso dizer que talvez o maior pecado que tem crescido dentro dos lares de pessoas casadas, pessoas cristãs, é a questão da imoralidade sexual. Então já faz alguns anos que nós temos falado abertamente contra essa questão da pornografia. E você sabe que uma pessoa que é dependente disso, ela está desvalorizando a própria vida. E eu preciso, como seu pastor, falar o quão isso é destrutivo na sua vida. Hoje a ciência vai falar que isso destrói a vida. Hoje tudo já comprova o quão destrutivo é as questões imorais para uma pessoa. E nós pensarmos o contrário disso, é você estar sendo a nuvem. Nós temos aí, ó, a nuvem que não carrega chuva. Eu sou crente, eu vou na igreja, eu levanto a mão. Mas a mão que você levanta em santidade aqui, você faz o que com ela quando você não está aqui? Bispo, você veio trazer essa mensagem num culto de ceia. Amado, eu tenho que falar para você que, como seu pastor, eu preciso exortar a sua vida para que você esteja no centro da vontade de Deus e para que as 7.000 promessas de Deus, para que a bênção de Deus, ela de fato se manifeste na sua vida, você precisa estar nesse lugar. Porque não adianta a gente ficar aqui entretendo o povo, fazendo algo, você ouvir uma palavra que vai massagear o seu ego, não vai ter transformação, não vai ter cura, e Deus vai cobrar de todos nós no dia do juízo final. Isso é verdade. Você sabe que Deus, ele vai cobrar daquilo que nós sabemos. Então eu pergunto para você, o que tem no seu computador? O que tem no seu celular? Reflita sobre isso, porque se alguém tem, contato com alguma coisa impura, essa pessoa é uma nuvem que não traz chuva. Essa pessoa, ela não vai ver a bênção de Deus, porque Deus não compactua com a imoralidade. E nós precisamos assumir um compromisso de mudar isso, de sair dos padrões do mundo. Eu sei que muitas pessoas tiveram uma vida sexual distorcida do mundo, mas quando você chega para Jesus, você precisa entender que Jesus, ele restaura tudo, inclusive essa questão. E você não pode ter um padrão distorcido em nada na sua vida. A sua vida financeira, a sua vida sexual, os seus relacionamentos, a sua família, a sua vida profissional. Tudo isso tem que ser vivido agora à luz da Bíblia Sagrada, porque isso é conversão. Então nós precisamos hoje assumir esse compromisso de mudar, de sair dos padrões do mundo, sair dos padrões da impureza, que sufoca a vida espiritual. Por que muitos não conseguem desfrutar de uma vida espiritual? Porque estão sufocados pelo pecado do mundo. Estão sufocados. Você acha que é fácil pregar isso na geração de hoje? Não é fácil, mas é necessário. Nós precisamos, alertar o povo de Deus. O inimigo tem destruído famílias com uma porta. A pessoa fala assim: não, a minha família está blindada, a minha família, nada entra, trancou a porta de casa, nada entra, nada sai. Mas aqui, através de um smartphone, através de um computador, o diabo está fazendo um lamaçal lá dentro. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios. Você sabe que a igreja de Corinto tinha muitos problemas com imoralidade. Então o que a gente vive hoje como geração não é diferente do que Paulo viveu. Ele diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Isso tem que trazer reflexão para você. Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e faria membros da meretriz? Absolutamente não, de prostitutas. Verso 16: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz, serão os dois uma só carne. Veja como o quanto isso é sério. Então essa questão de prostituição não é só, vamos dizer assim, a garota de programa. Tudo que é prostituição, porneia do original, tudo que é fornicação, tudo que é fora de uma aliança. A ciência hoje, eu disse, ela já explica que quando existe uma relação sexual entre um homem e uma mulher, durante 48 horas existe a passagem de energias, de fluidos. Para você ver o quanto isso é sério, quando um homem e uma mulher têm relação de forma totalmente antibíblica. Existem células dos corpos ali que vai ter troca de fluidos corporais, fora toda a questão emocional. E você sabe que nós atendemos pessoas que elas, quando chegam para Jesus, elas precisam de uma cura totalmente, uma cura sobrenatural nessa área.
porque elas vieram de uma vida totalmente. E talvez eu esteja pregando para alguém que teve essa vida, e eu quero dizer para você, que bom que você está aqui hoje, porque Jesus está aqui hoje para curar toda a sua dor, Jesus está aqui hoje para tirar todo o passado, Jesus está aqui hoje para limpar tudo da sua vida, tudo que foi imoral, tudo que foi fora dos padrões. E é maravilhoso quando nós vemos as coisas sendo feitas debaixo de uma aliança. Como eu disse, quando você tem um casamento, quando você está diante de Deus, quando você tem a bênção do Senhor, é maravilhoso. Sabe, quando tem um compromisso. É por isso que Paulo fala que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela. Por quê? Porque qualquer relação sexual fora do casamento é pecado. Podem jogar pedra em mim, podem falar que eu sou antiquado, podem falar que eu sou fundamentalista, podem falar o que for. Eu sou bíblico, amado. E eu cresci ouvindo essa palavra. E eu posso dar o meu testemunho. Se hoje eu desfruto o que eu desfruto na minha vida, é porque Deus honra aqueles que o honram. Eu não estou aqui falando de algo que eu vi, eu estou falando de algo que eu vivi com toda... Sabe, bicho, você não teve vontade? Cara, eu sou homem, você acha que não? A minha esposa não é uma baranga, com todo respeito, cara. Namorava, maravilhosa, eu estava lá, eu falava, Jesus, eu subia pelas paredes. Mas eu fugia da impureza. Porque eu sabia que eu tinha que agradar o meu Senhor. Então chega homens para mim e falam assim, bispo, fez essa questão aí, olha, sabe como é? Não dá não. Eu falei, dá sim, cara, eu já estive nesse lugar. Como é que não dá? A Bíblia diz que não nos veio tentação que não nos é humana. E junto com a tentação, Deus provê livramento. Eu vou lutar contra Deus? Não é isso que diz Paulo? Deus dá livramento. Eu estou falando das questões morais, mas talvez para alguém a questão de imoralidade seja nas questões financeiras. Em negócios, nota fria, aquelas coisas, contratos de gaveta, umas coisas escusas. Cara, dá para... Toda tentação vem com o livramento. E Deus não vai nos tentar além das nossas forças. Porque Ele fala, foi mais forte que eu. Mentira. A Bíblia é verdade, nós somos mentirosos. Deus sempre provê escape, Deus sempre provê um alívio. Então quero fechar essas questões morais, sexualmente falando, porque a Bíblia diz que isso é fornicação, sexo fora do casamento. É como uma nuvem que não traz chuva. Eu não posso chegar no ambiente e falar, eu carrego a glória de Deus, mas eu ser uma nuvem oca que não traz chuva. Eu tenho que trazer a água do Espírito. Eu tenho que trazer aquilo que eu carrego, a identidade do céu. Olha o que diz Paulo, agora o capítulo todo de 6, verso 18, o verso inteiro. Fugir da impureza, diga comigo, fugir da impureza. É bonito de ler, mas é difícil de viver, não é verdade? Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo tem que ser para a glória de Deus. Diga comigo, o nosso corpo tem que ser para a glória de Deus. Então nós não podemos ficar nesse cabo de guerra com Deus, falando, não, Deus entende. Amado, não tente você ficar nesse lugar de Adão. O velho Adão já morreu na sua vida. De desculpas, não fique nesse lugar. Eu queria que você entendesse algo nessa manhã, vai aparecer na tela para você. Quando Deus diz não, é porque Ele sabe das consequências do sim lá na frente. Então se Deus está falando não agora, por mais que você fale, eu não entendo, por que isso? Cara, tem coisa que você não tem que entender, você tem que se submeter. Isso é cristianismo. Eu quero entender isso. Tem coisa que você vai entender só lá na glória. Mas se submeta. Honre o que Deus está falando. Então quando Deus diz não para algo, é porque Ele sabe a consequência que tem lá na frente de um sim. E nós como cristãos devemos ser as pessoas mais íntegras do nosso procedimento. E eu queria agora ir para o final falando sobre isso. As pessoas mais íntegras dos nossos procedimentos. Cara, na tua empresa não pode ter alguém, a não ser que tenha outro cristão lá, tão íntegro quanto você. Eu não ouvi um amém. Triste coisa é chegar o crente e falar, olha lá o crente. O cara que flerta com a recepcionista, que é casado, o cara que sai e faz coisa estranha, o cara que tem uma conduta, que não trabalha, que não é um bom profissional. Cara, nós temos que ser o topo da cadeia alimentar. Entenda o que eu estou dizendo? Nós temos que ser as pessoas, nós somos embaixadores do reino. Você sabe o que um embaixador faz? Ele representa uma embaixada. Você representa o reino de Deus. Como é que você chega num lugar e não está representando alguma coisa está errada? Você é uma nuvem que não traz chuva. Você tem que ser aquela nuvem que está cheia de água, cheia de chuva. Então olha o que diz Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 3. Porque embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. A nossa luta não é na carne, ele está dizendo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então o que nós vamos fazer? Bispo, o que eu faço então? Leve os seus pensamentos cativos. Pense como Deus pensa, você tem a mente de Cristo. Paulo falou assim, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Ninguém conheceu a mente do Senhor. Mas Paulo fala, vós porém tens a mente de Cristo. Ou seja, nós temos a mente de Cristo. Nós devemos enfrentar e derrotar qualquer posicionamento errado. Nós devemos fugir da impureza, igreja, para evitar fracasso. Eu estou aqui ajudando você a evitar fracasso da vida. Porque triste coisa é nós chegarmos para casais, para aconselhar, o casal fala assim, eu estou afundado na pornografia, eu estou afundado no adultério. Cara, nós vamos falar, dá a mão aqui, cara, vamos juntos, vamos orar por isso. Mas ei, foge dessas coisas. Sai desse lugar.
Ah, mas é o meu celular, quebra ele, cara. Bispo, mas é muito radical, vou quebrar o celular. Jesus mandou arrancar o olho, estou mandando só quebrar o celular? Não é o que Jesus falou? Se o olho faz pecar, arranca fora. Se a mão faz pecar, corta fora. Tem gente que, quando se fala de pecado, você tem que fugir. E eu estou trazendo isso porque nós que estamos na nova aliança, muitas vezes a gente não quer falar porque nós entendemos que Jesus, ele já nos livrou da lei do pecado. Só que nós temos um corpo que não se converte, uma carne que não se converte. E nós não podemos ser um crente fake da graça que fala, eu estou na nova aliança, eu vivo isso, mas tem uma vida dupla. Uma vida totalmente fora dos princípios de Deus. Você precisa carregar o reino dos céus onde você chegar. O teu casamento, a tua paternidade, a tua vida profissional tem que exalar o bom perfume de Cristo. E se não está exalando o bom perfume de Cristo, está exalando alguma outra coisa que não vem de Jesus. Efésios, agora é Paulo dizendo, ele diz assim, não servindo à vista, como para agradar a homens. Olha lá, não estou fazendo para ver. Sabe aquela coisa? Sabe que Jesus falava dos caras no templo que ficavam orando nas praças, aquela coisa, para mostrar que eram muito espirituais? Paulo está falando, olha, não é para agradar homens, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então nós não estamos aqui para agradar os homens. Fala assim, eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para agradar a Deus. Você sabe que uma mensagem como essa, num domingo com a igreja cheia, é eu agradando a Deus? Porque eu sei, amado, o que está ardendo na nossa geração. Mais do que nunca eu tenho visto quantos casamentos estão indo para o vinagre. E se eu, como homem de Deus, não falar, ei, isso está errado, e confrontar você e falar, deixa isso para você viver um casamento feliz, para você viver a plenitude do reino dos céus em todas as áreas da sua vida, se eu não fizer isso, eu não sou teu pastor. Eu sou o teu pior inimigo. Então eu pego uma igreja hoje como essa, eu pego uma congregação como essa, um culto como esse, estou falando para a internet, para milhares de pessoas, e eu sei o quão desafiador é uma palavra como essa, mas é o que eu disse recentemente, se Deus falar, Fernando, good job, eu estou satisfeito. Alguém vai, como é que o pastor vai abordar umas coisas dessas no púlpito? Você queria que quem abordasse sobre isso? As sexólogas do mundo? As pessoas pervertidas que estão deturpando a palavra de Deus? Nós temos os olhos iluminados. Paulo vai dizer no verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então não pense que o diabo vai aparecer na sua casa com um tridente, falando, ei, vamos lá ser satanista. Cara, ele vem com um vídeo, ele vem com um chat, que talvez você esteja, chat não é grupo, né? Ele está num grupo lá que você está, e tem umas coisas estranhas que acontecem, sai do grupo, cara. Se desonra a tua empresa, se desonra a tua fé, sai desse lugar, não é ambiente para você estar. Não, o que vão pensar de mim? Eu falo, esse cara não entendeu nada. Ele diz, o que vão pensar de mim? Ele está colocando todo o poder na mão dos homens. Eu penso, o que Deus vai pensar de mim? Esse é o meu temor. O que vão pensar de mim? Você acha que eu vou agradar todo mundo aqui? Eu não vou agradar. A pergunta que eu tenho que fazer é, o que Deus vai pensar de mim? Então quebra, sai, troca de mesa, troca de rota. Eu sei que pode ser muito radical, mas as coisas de Deus são assim. Você quer viver uma vida pura? Então faça o que tem que ser feito. Nós temos aqui, o meu pai estava falando aqui com a minha irmã, um ministério de aconselhamento. Tem homens de Deus, tem mulheres de Deus para você chegar, para você se abrir, para você pedir conselho, para você ser exortado. E eu louvo a Deus que nós temos feito isso, nós temos visto os frutos na vida dos casais, na vida das pessoas. O verso 12 diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Sabe o que Paulo está falando? Não é contra a matéria. A luta não é contra o que você vê, o sangue e a carne, coisas que você consegue ver. Ele vai dizer, sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta, ela é muito maior. É como o buraco é muito mais embaixo. Então quando eu falo, quebra o celular, quebra o computador, cara, isso é o que você vê, isso é a matéria. Paulo está falando, a luta não é contra isso, é o que está por trás disso. E se nós não soubermos ter os olhos espirituais para prever o que acontece no mundo espiritual, a gente é muito inocente. Aí a gente está lá, o diabo não pode me pegar. Não pode mesmo, você foi comprado pelo sangue de Cristo, mas ele pode te usar. Essa é a verdade, na sua carne. Você já viu o crente abrir a carne e viver pior que o ímpio? Eu já vi. Porque na carne não habita bem algum. Então essa tem que ser a nossa luta todos os dias. Nossa luta, você precisa entender isso, nossa luta é com algo muito maior. Não é contra o pecado, é contra o que está por trás do pecado. É contra um altar que Satanás está estabelecendo no nosso país. E nós devemos nos esforçar e sermos íntegros. Por quê? Porque Deus vê o que ninguém vê. O profeta diz, o homem vê o exterior. Deus não vê isso, Deus vê o coração. O homem só vê o exterior, só vê a aparência. Olha o que Salomão diz agora em Provérbios 18, 9. Quem é negligente na sua obra, já é irmão do desperdiçador. Nós não queremos ser negligentes. Nós não queremos ser irmão de um desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Sabe o que você está fazendo nessa noite, nessa manhã aqui? Você está se acolhendo na torre forte que é o Senhor.
Alguém pode dizer, bispo Fê, mas que palavra forte, que palavra difícil. Essa é a torre forte que nós podemos nos achegar. O salmista diz, debaixo das tuas penas eu encontro descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu sempre digo isso, habitar é diferente de visitar. Nós habitamos, nós não visitamos. O crente, que é uma nuvem que carrega a chuva, ele habita. Ele teme a Deus. Ele está debaixo das asas, das penas do Senhor. Então, quando nós seguimos o que Deus ensina, nós estamos seguros. Nós somos torre fortes. Nós queremos, o que nós falamos? Que os nossos filhos vão crer no mesmo Deus que nós. Os nossos netos vão crer. Os nossos bisnetos vão servir o mesmo Deus que nós servimos. Como isso é possível, bispo Fê? Pregando e ensinando. Ou quando seu filho chegar em casa, você vai falar, quer saber? Melhor você se descobrir aí, filho. Melhor você ver o que estão falando aí fora. Não, você vai ensinar, instruir seu filho na palavra de Deus. Com sabedoria, com santidade, com verdade. Alguém vai dizer, bispo, isso é impossível. Eu posso aqui dizer, não é impossível. Eu tive pais que me instruíram de forma sábia no caminho do Senhor. Eu tive líderes que me instruíram no caminho do Senhor. E eu quero hoje ser esses líderes na vida desses jovens. Eu quero ser esse líder na vida da sua família. Mateus 5,8 diz assim, bem-aventurado os impuros, é isso que diz a palavra? Então nós não podemos compactuar com a impureza, porque diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então os que têm o coração limpo, eles são íntegros diante de Deus. Não tem sujeira, não tem nada escondido. Aí vê Deus agir na vida. Aí vê Deus mover o sobrenatural. E eu preciso terminar por conta do tempo. Você não fez a sua oração, né? Para segurar o tempo, você não me ajudou. Ele correu. Eu preciso ir para o final dizendo que integridade não quer dizer que uma pessoa nunca mais vai errar na vida. Para você não entender que nós estamos falando de algo aqui, não. Então vocês são perfeitos. Nada disso. Nós temos uma carne, ela não se converte. E seremos perfeitos quando tivermos o corpo como de Cristo, glorificado. Quando Ele voltar para buscar sua noiva. Enquanto estivermos aqui, nós vamos lutar, é o que eu disse na introdução. Sabendo a nossa imperfeição, nós buscamos a perfeição. Mesmo sabendo que não seremos perfeitos, nós nos tornamos melhores a cada dia. Esse é o processo de santificação. Paulo vai traduzir isso como desenvolvendo a sua salvação, com temor e com tremor. E eu quero terminar dizendo isso, nós não precisamos ser perfeitos. Porque se você achar que você tem que ser perfeito, tem gente que entra em parafuso. Eu queria dizer para você que até que Jesus volte, talvez você vá cair de novo. Mas você tem que estar pronto e prever essa curva. Porque perfeição só na glória. E o que eu faço quando eu cair? Se levanta. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de quem? É de Deus. A Bíblia diz que Ele nos toma pela nossa mão direita. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver Noé, nós vamos ver Abraão, nós vamos ver Paulo, Davi. Eles foram homens íntegros? Foram homens íntegros. Lógico que foram homens íntegros. Mas eles não foram homens perfeitos. Alguns deles caíram também. Paulo diz em Romanos 3,23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso está sobre nós também. Nós carecemos dessa glória de Deus, que é a graça de Deus. E graças a Deus porque nós temos essa misericórdia. Porque diz Lamentações que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Mas elas se renovam quando? Sabe o que é um culto como esse? É a misericórdia de Deus se renovando sobre a sua vida. É a misericórdia de Deus, é Deus vindo para você e falando, ei, eu te amo, eu cuido de você e cuido da tua casa. Mesmo que você não queira talvez ouvir isso, eu estou aqui te ensinando, porque não é o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir que te salva. E é o que Deus está fazendo conosco. Então, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E ser uma pessoa então de integridade não quer dizer que nós nunca mais vamos errar na vida. Não quer dizer que nós vamos ser totalmente perfeitos. Ninguém é perfeito na carne. Mas nós estamos aqui batalhando para que nós possamos fechar as brechas. Cadê meu time lá? Fechar as brechas. Porque o que a gente vê hoje é crente andando com brecha. É marido andando num canto, esposa no outro. O que tem no meio dos dois? Um está num canto, outro está no outro. Tem uma brecha. Agora, quando você está junto, você fecha a brecha. E é sobre isso que Deus quer terminar falando aos nossos corações. Fechar as brechas é você muitas vezes sair da rede social, se você não consegue. É muitas vezes você parar de seguir alguém. É muitas vezes você ter que mudar de emprego. Bispo, isso é muito radical. Isso é fechar brecha. E eu quero dizer para você, cristianismo é radical. É sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então nós não temos um muro para ficar em cima do muro. Ah, esse é o crente morno. A Bíblia diz que Deus está a ponto de vomitar os mornos. Ele diz, vocês não são quentes, vocês não são frios, vocês são mornos. Sabe quem é o morno? É o cara que vem e toma ceia. E por isso que eu estou pregando isso. Porque tem gente que só consegue vir na ceia. Por conta da distância. Por conta talvez da logística.
Toma ceia, mas segunda-feira já está vivendo uma vida de práticas erradas. Está lá batendo o carro para ter o seguro o seguro do carro. Está lá trapaceando, está lá passando um cheque sem fundo, está lá desviando alguma coisa, está lá traindo a esposa. Cara, isso tem que acabar na tua vida em nome de Jesus. O que é tomar da ceia indignamente? Talvez seja muito isso que a gente está ouvindo hoje. Eu estou profanando o sangue da aliança. Eu saí daqui de um culto como esse, sabe? Lembrar que eu faço parte da noiva que foi ataviada para um só noivo, e eu continuar numa vida pecaminosa. Deus não compactua com isso. Nós precisamos viver em santidade. Paulo vai dizer, santos e irrepreensíveis. Esse é o padrão de Cristo para nós. Eu vou para o final lendo o que diz o profeta Samuel. Ele diz no capítulo 16, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel, é o que eu disse agora há pouco, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor vê como o homem, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então hoje em dia a igreja de Cristo, ela tem a aparência de crente, ela tem uma nuvem. Evangélicos. Só que o que essa igreja carrega? A minha mãe dizia, né? O crente, ele entra com a Bíblia debaixo do braço. Entra do culto, sai do culto, a Bíblia está debaixo do braço. Mas a Bíblia não abre, a Bíblia tem que estar no coração, não tem que estar no teu braço não. A palavra de Deus tem que estar no teu coração. Então a gente tem uma igreja hoje que carrega um título talvez de evangélico. E o IBGE diz que a gente cresce como nunca. Que até 2030 seremos mais da metade da população. E eu pergunto, que sociedade está sendo transformada? Que tipo de crente nós estamos produzindo? Aí você vai ver o que está sendo pregado. Não tem palavras que assim sendo pregadas nas igrejas. Está pregado, vem aqui que você vai ser rico. Vem aqui que isso aqui, vem como você está e fica como você está. Se você olhou, se você viu, se você quis, Deus vai te dar. É o que está passando a mão no coração do homem. É uma palavra que não tem confronto. Então nós não podemos ser nuvens que não carregam chuva. Você tem que ser aquela nuvem que quando chega, a água começa, sabe, já começa a pingar. Pá, 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 pá. O que é essa água? É o Espírito Santo de Deus que começa a inundar, começa a lavar. Onde você pisa, as pessoas começam a se converter. Onde você pisa, as pessoas começam a ser, sabe, elas sentem o poder do Espírito Santo. Deus está preocupado com o seu interior, com a sua integridade. É isso que Ele vê. Eu ia dizer, a pessoa chega, ela vem e faz cara de aqui, todo mundo é santo. Eu levanto a mão, eu digo, glória a Deus, aleluia, está tudo certo. Mas aqui a mão está levantando para Jesus. Na empresa ela está lá para passar, para desviar. É a mesma mão. Mas Deus vê o coração. E Deus sabe por que de uma mensagem como essa tão forte num domingo, primeiro domingo do mês, por que tão forte? Salmo vai dizer, Salmo 66, 18: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Tirando toda a vaidade do seu coração, todo orgulho. Hoje a gente vive um movimento crente. Do mesmo jeito que a gente tem os crentes que não sabem o que é ser crente, que é os crentes fake, as nuvens sem chuva. A gente tem do outro lado um monte de crente orgulhoso, que porque sabe um pouquinho mais, porque eu sou isso. Cara, eu vou falar algo para você com todo respeito, eu vou usar essa expressão para que você entenda. Que nós não sejamos os legalistas da graça. Cara, a graça de Deus é graça. A sua vida tem que ser graciosa, cara. Aí não pode ser, o bravo, o ira, o não sei o quê. Cara, alguma coisa está errada nesse evangelho. Eu não consigo ver um Deus que promove filhos bravos, filhos raivosos, filhos rancorosos. Alguma coisa está errada. Não, mas eu conheço a graça. Conhece nada. Talvez conheça de ouvir falar a graça, mas não vive ela. Ela é um ajuntamento de doutrinas. Cara, a graça ela é melhor do que a vida. O que Paulo disse e a gente estudou quinta-feira? A graça nos basta. Se você tem a graça, você tem tudo o que você precisa. Só que não faça disso a sua religião. Não faça disso o seu escudo. Seja de fato uma pessoa moldada por essa graça. Seja uma pessoa sorridente. Seja uma pessoa íntegra. É sobre isso que eu estou pregando hoje. Seja a melhor pessoa que você pode ser para a pessoa que está do seu lado. Por que adianta você falar, eu vou na igreja, eu sou da igreja do Bispo Fernando? Cara, se você não está nesse padrão, não fala que você é da minha igreja, não. Fala que você é da igreja da esquina lá, sei lá de onde. Você fala, você conhece a graça de Deus? Conheço. Parece que está entrevistando o diabo, parece que está em outro lugar. Cara, graça, favor imerecido. Só que a graça que nós pregamos, que é bíblica, a sã doutrina, não é a graça que está aí fora. A graça é seriedade. Olha, mas se a lei era... Mas a graça é muito mais, é um pacto de melhores e superiores promessas. Só que estão deturpando o verdadeiro evangelho, disse o apóstolo Paulo. Então eu preciso terminar. Tudo isso que nós estamos vendo aqui é o oposto da integridade que eu estou pregando aqui. Então se você se deixa contaminar com vanglória humana, se você, sabe, não deixa
Tem um coração ensinável. Ou crente de hoje que não tem coração ensinável. Você sabe que a gente, quando vai discipular pessoas, eu tenho uma métrica. Eu só posso discipular, Carlão, aqueles que se submetem. A gente vai discipular a pessoa, ela fala, eu quero ser discipulado, eu quero estar na equipe, eu quero fazer parte. O cara não tem um coração ensinável. O cara, você fala assim, vem aqui, você quer testar o cara, ele já, não, isso aqui eu não faço, isso aqui não é comigo, isso aqui. O cara quer te ensinar, você fala, cara, você não entendeu nada. É a geração de hoje. Não tem um coração ensinável. Cara, seja ensinável. Sabe o que é ser ensinável? Um culto como esse, você fala assim, glória a Deus por um culto como esse. Talvez você não tenha rido como nos outros cultos. Talvez você não tenha, extravasado tanto. Mas Deus sabe o que você precisa. E eu estou pregando para alguém aqui hoje que precisa deixar questões imorais hoje aqui. Que Deus está falando, chega. Não dá para dar um passo avançando. Nós estamos no meio do milagre. Cara, eu vou falar para você, lembra em Gilgal o que acontece? Eu entrei nesse cinema pregando sobre Gilgal, de forma exaustiva. Gilgal é o lugar de tratamento. Gilgal é o lugar onde as pessoas foram tratadas, porque eles iam entrar em Canaã. Nós estamos prontos para levantar acampamento. Deus está falando, ninguém vai entrar em Canaã com pecado escondido. Ninguém vai entrar com imoralidade. Pode ser líder, pode ser pastor, pode ser o vice-deus, pode ser querubim, pode ser o que for, cara, que você carrega de título. Deus está falando, todos prostrados, todos rendidos. E eu estou falando aqui que começa com o teu pastor. Para eu estar pregando isso, você não sabe quanto Deus me confrontou. Mas é isso que Ele quer. E se Deus quer isso, nós vamos dizer sim e amém, porque Ele é o nosso Senhor. Então talvez um culto como esse, é o que eu disse, você talvez não tenha rido tanto, mas está tudo certo. O que importa é que a palavra de Deus tenha confrontado o teu coração. Porque diz o Salmo 68:6, Deus faz que o solitário more em família. Olha para o lado, tem uma família que Deus colocou. Você não está aqui por acaso. Deus plantou alguém ao seu lado. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam na terra estéril. Eu não quero estar numa terra estéril, eu quero estar numa terra fértil. Então eu não quero ser rebelde. Eu não quero ouvir uma mensagem como essa e falar assim, não gostei, onde já se viu? Cara, eu quero falar, Deus, obrigado. Se está sendo para mim a mensagem de exortação, glória a Deus. Se está sendo a mensagem profilática de alerta, glória a Deus, porque Deus está me privando. E eu estou aqui sendo, como é que fala a palavra? É prevenção. Deus está me prevenindo de algo que vem pela frente, talvez, para que eu não caia. Então, rebeldia, igreja, é contrário de integridade. O que é essa nuvem aqui fake, feita de spray, que parece que é o crente? É rebeldia. É a pessoa que carrega a palavra de Deus, mas ela está carregada onde? Só na mão, não está no coração. É como eu falo da adoração, sai só da boca, não sai do coração. Tem que sair do coração. E o coração tem que ser um coração segundo o coração de Deus. Eu finalizo com Salmo 73, verso 1, que diz assim, com efeito, Deus é bom para com Israel. Levante as suas mãos e fala assim, Deus é bom para comigo. Você é Israel, você é casa de Deus, você é igreja de Cristo. Ele é bom com Israel, para com os de coração limpo. É sobre isso, igreja. Que você possa levantar hoje dessa cadeira com o coração limpo. Que você possa deixar aqui nesse altar hoje tudo que pode ser impuro, tudo que pode ser falta de integridade, tudo que não é um coração humilde, tudo que não tem a ver com o caráter de Cristo. Eu digo para você, deixa isso, foge disso. Não dá para você querer ser espiritual sendo carnal ao mesmo tempo. Paulo falou, eles militam entre si, carne e espírito. Eu pergunto, quem tem vencido essa guerra? E eu não pergunto no domingo de manhã, porque no domingo de manhã todos nós temos o Espírito vencendo. Mas eu pergunto, e na segunda-feira? O que me interessa aqui não é a igreja de domingo, é a igreja de segunda a sexta ou a sábado. Porque é ali que Deus vai cobrar de nós. A Bíblia diz que a nossa fé vai ser provada. E depois que ela é provada, ela precisa ser confirmada. E eu costumo dizer nas minhas pregações, muitos têm a fé provada, poucos têm a fé confirmada. Que você possa hoje sair daqui com essa confirmação do Espírito. Como que eu faço isso, bispo? Como que eu chego nessa confirmação? Não lute contra Deus. Não carregue uma vida de impureza. Não carregue uma vida de falta de integridade. Não seja uma nuvem que não traz chuva. Você tem que ser aquela nuvem de verdade. Aquela, sabe quando o profeta Elias, certa vez ele diz que ele orou e não choveu. Ficou lá anos sem chover, 3 anos. Depois o profeta Elias, ele orou e choveu, não choveu imediatamente. Ele tinha um servo, ele tinha um moço que ele falava assim, vai lá, manda o moço ver se já tem alguma coisa. E se você conhece a palavra, diz a narrativa do texto, diz que o moço ia lá e falava, não tem nada. O moço ia lá e falava, não tem nada. Mas teve uma hora que o moço falou o quê? Existe uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E se você continuar lendo o texto, a expressão que usa é essa, dentro e pouco o céu se enegreceu. Eu amo essa expressão.
Eu creio que é o que Deus está fazendo hoje aqui no nosso meio. Sabe aquele céu que está anunciando que uma grande chuva vai vir? É o que Deus está fazendo na sua vida. Porque você não é uma nuvem feita com um sprayzinho. Você é nuvem de Deus. Você carrega a chuva. Você já conheceu Jesus, Ele falou que do seu interior agora fluem rios de água viva. Então que você possa chegar num lugar e esse rio possa lavar primeiro a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu lado, com o seu testemunho, com o seu caráter, com a sua integridade. E isso começa no teu casamento, cara. Isso começa com os teus filhos dentro da tua casa. Porque o nosso primeiro ministério não é a igreja, o nosso primeiro ministério é a nossa família. E eu sou alguém que luta, e vou lutar até o meu último fôlego de vida, por famílias que vivam no padrão daquele que Deus estabeleceu. Por mais que diga que é impossível, por mais que fale casamento é falido, casamento todo homem trai, todo homem ímpio trai. Isso é mentira de Satanás. Nós honramos as nossas esposas, nós honramos os nossos filhos, nós vivemos em santidade, porque nós tememos um Deus vivo. E nós somos nuvens que carregam chuva. O céu já está todo negro. Eu estou dizendo espiritualmente falando. E esse era o sinal que uma abundante chuva ia cair. Deus está fazendo uma grande obra no teu coração hoje. E Ele quer que você levante dessa cadeira, deixando toda impureza. Fica de pé no seu lugar. Nós estamos finalizando esse culto. Se você ouviu Jesus, levante suas duas mãos aos céus e comece a agradecer a Ele por tudo que você está ouvindo, por tudo que Ele está tratando no seu coração. Se você precisar nessa hora e não fez no momento da ceia, faça agora, peça perdão a Ele, deixe no altar dele. Sabe, você precisa de um coração sincero diante de Deus. Diga: Senhor, eu fecho hoje todas as portas para imoralidade, para impureza, para qualquer coisa que esteja fora dos teus caminhos, para qualquer desvio. Jesus, nós fechamos a porta, nós fechamos, Pai, as brechas. Nós estaremos mais perto dos nossos maridos, das nossas esposas, Pai, dos cônjuges. Nós estaremos mais perto dos nossos filhos, Pai, porque o inimigo fica de redor procurando uma brecha, e nós, Pai, não abriremos brecha. Se é um computador, se é um celular, Pai, se é um trabalho, se é uma conversa no WhatsApp, se é uma troca de e-mail, nós oramos agora, Jesus, que todas essas brechas sejam fechadas. Nós não queremos agradar os homens, nós queremos agradar a Ti, Jesus, e nós cremos que quando nós Te agradamos, o Senhor se agrada de nós, Deus. O Senhor se agrada daqueles que têm um coração, Pai, ensinável, daqueles, Pai, que têm um coração, Senhor, nos Teus caminhos, daquele que não luta contra Ti, mas daquele que se submete. Eu termino esse culto declarando isso, Pai, que todos aqui possam se submeter, Jesus, à Tua palavra, que todos aqui possam se submeter, Jesus, àquilo que o Senhor está dizendo. Nós não compactuamos com o pecado, nós não queremos ser os rebeldes que ouvimos hoje, nós queremos ser santos e irrepreensíveis. E um culto como esse, Pai, ele vem nos colocar no prumo, Ele vem nos acertar, Ele vem tirar tudo que está errado, porque é isso que o Senhor faz com os filhos. O Senhor ama, e o seu amor vem através da exortação, o seu amor vem através, Pai, do cuidado. Obrigado, Jesus, porque quando o Senhor nos exorta, nós nos sentimos mais amados. Senhor, a Tua palavra diz que não nos veio tentação que não fosse humana, e junto com ela o Senhor provê livramento. Eu declaro sobre a sua vida, meu amado, todo o livramento que você precisa. Eu declaro agora as tuas mãos fortes, eu declaro a sua mente forte, eu declaro a pureza no teu coração, eu declaro a pureza nos teus passos, eu declaro a pureza no teu falar, eu declaro a pureza no teu caminhar. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu declaro agora a graça de Deus habitando e abundando no teu coração, na tua casa, lá nas tuas falas, na tua comunicação, no teu emprego, onde você estiver. Eu declaro a graça de Deus. Deus já foi à frente, Deus já curou, Deus já livrou, e Ele já proveu o livramento. Nós tomamos posse dessa palavra e saímos daqui nesta manhã, Pai, declarando que as tuas doces manifestações do teu Espírito serão constantes, elas serão permanentes hoje, amanhã e depois, e depois, e depois, até que o Senhor volte, Pai. Que assim seja, em nome de Jesus. E aqueles que são nuvens que carregam chuva, digam. Você pode dizer glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Por conta do tempo nós vamos terminar. Você vai abraçar quem está do seu lado. Você vai dizer: nós somos nuvens e nós carregamos a abundante chuva do Espírito. Que você possa ter o melhor domingo da sua vida. Que você tenha um dia de paz, de descanso, de família. Eu espero você amanhã no Cristo Vive Office.
E diga a quem está ao seu lado antes de sair: somos nuvens que carregamos chuvas. Graça e paz, Igreja de Cristo. Continuamos no meio de um milagre, igreja. Tchau.